Pai do Senhor, irmãos, e ouvinte da palavra do Senhor nosso Deus, estamos na segunda lição do nosso trimestre, da nossa escola bíblica, e o tema de hoje é a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. É a lição de número 2 desta semana. Realizamos essas aulas da nossa Assembleia de Deus em Terra Pelada toda quarta-feira. E você, amigo ouvinte da Palavra de Deus, é o nosso convidado. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo número 7, versículo 13 e 14. E depois temos o capítulo 3, do 1 ao versículo número 10, também de Mateus. Duas leituras de Mateus. Leitura no capítulo 13, no capítulo 7 e leitura no capítulo 3. A primeira leitura diz assim, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Segunda leitura é Mateus 3, do 1 ao 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e todas as províncias adjacentes ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não pressumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Palavra de Deus nos trazendo essa reflexão a respeito da escolha da porta estreita em especial. O texto áureo se encontra em Lucas, capítulo 13, versículo 24, que diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Muitos procurarão entrar pela porta estreita, mas não poderão. Então, porfiai por entrar pela porta estreita. Ou seja, enquanto essa porta está aberta, mesmo com todas as dificuldades para poder entrar nela, mas Jesus deixou bem claro: procure, porfiai, procure, se esforce para entrar pela porta estreita. Porque essa porta estreita, a Bíblia nos diz que verdadeiramente ela conduz, ela leva
a vida eterna. Ela leva ao céu. Então procure entrar por esta porta estreita. Procure ter acesso a este caminho estreito. Porque vai haver um dia em que muitos procurarão entrar, mas não poderão. Por quê? Porque a porta estará fechada. Porque enquanto Jesus não veio ainda para arrebatar a sua igreja, essa porta está aberta. Mas quando ele vier, aí ela se fecha. A verdade prática nos diz o seguinte: a porta estreita não é uma opção. A porta estreita, o caminho que leva à vida eterna, não é uma opção. O comentarista diz, não é uma opção, mas a única alternativa ou opção. A porta estreita não é uma opção. Não é somente uma opção, mas é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Essa porta estreita é a única alternativa. É a única alternativa que o crente e qualquer um que quer ser crente de poder chegar até o céu. Porque é essa porta que leva até o céu. Você vai ver portas e mais portas. Porta que leva até um bar, porta que leva até um prostíbulo, porta que leva até uma criminalidade, a um vício, a uma jogatina, a uma prostituição. Então existem várias portas, porém essa porta estreita que estamos falando aqui, que é a que leva até a vida eterna, que leva até o céu, é a única alternativa que a humanidade tem para poder adentrar e chegar até o céu. Então veremos nessa aula a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Passo a passo, bem esboçado, conforme essa lição. No primeiro tópico desta lição, nós temos portas e caminhos. No primeiro subtópico, nós temos a porta estreita. A porta estreita. Que porta estreita é essa? É a porta chamada Jesus. Olha, a ideia de uma porta estreita como caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica, ou seja, nos escritos dos judeus, quanto na cristã, ou seja, a partir de Cristo. Está tanto antes de Cristo como depois de Cristo, está escrito a respeito sobre essa ideia da porta estreita. Então, tanto na literatura judaica, ou seja, o Antigo Testamento, como na cristã, Novo Testamento, Nova Aliança. Então, por exemplo, esta concepção, essa ideia de porta estreita é encontrada no Antigo Testamento. Que no Antigo Testamento, Provérbios capítulo 15, versículo número 24, nos diz que para o entendido o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, para o entendido, o caminho do céu é para cima, a fim de se desviar do inferno que é para baixo.
Ou seja, quando fala 15:24 de Provérbios, está falando sobre a porta estreita, está falando sobre o caminho apertado, sendo que ele conduz para cima. Porém, a porta larga, o caminho largo, conduz para baixo, para o inferno. Então, para o entendido, o caminho da vida ou o caminho do céu é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Então, esse caminho, essa porta estreita, está contido no Antigo Testamento. Está mostrando no Antigo Testamento, como Provérbio 15:24, que acabamos de citarmos. Então, sabemos que a porta é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade, algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor de todo edifício havia uma porta estreita. Era por meio dessa porta que todos entravam e saíam da cidade. Então, porta estreita. Jesus é essa porta estreita. Jesus é essa porta de acesso que verdadeiramente conduz até o céu. Em João capítulo número 10, versículo número 9, Jesus, o próprio, ele disse: eu sou a porta. Que porta? Porta estreita. Jesus disse: quem entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará passagem. Então, quem entra por esta porta, quem tem acesso a essa porta, quem adentra e acessa essa porta, entra por essa porta, chamada Jesus, vai encontrar a vida eterna. Não vai encontrar maldição, não vai encontrar condenação, não vai encontrar sentença eterna, vai encontrar salvação, vai encontrar vida eterna, vai encontrar fortalecimento, vai encontrar saúde, vai encontrar felicidade, vai encontrar verdadeiramente a satisfação exata, completa que o ser humano precisa. Subtópico número 2, nós temos o caminho apertado. O comentarista inicia dizendo que quando falamos de caminho apertado, apontamos para a conduta de maneira de viver que evidencia a salvação ou perdão. Então, quando falamos de caminho apertado, estamos tratando justamente sobre a conduta do cristão, a conduta do ser humano. E justamente essa conduta é a maneira dele viver que agora vai evidenciar a salvação para a vida dele ou a perdição para a vida dele. Então, o caminho apertado justamente vai mostrar o cristão verdadeiramente vivendo conforme a vontade de Deus. Mas se ele estiver no caminho espaçoso, então vai mostrar realmente que ele está sem Deus e, logicamente, consequentemente, com a condenação sobre a sua vida. O comentarista avança, ele avança e ele, quando cita a palavra apertado, que justamente está traçando no próprio texto da palavra de Deus, da leitura em classe, entrai pela porta estreita e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. 7:14 de Mateus. Então, essa palavra apertado, no grego é tilibo, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído, aonde metaforicamente significa aborrecer, afligir, angustiar. Assim, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. O caminho apertado tem a ver com a maneira de viver, tem a ver com a conduta do cristão, que justamente essa maneira de viver, essa conduta vai evidenciar a salvação de Cristo sobre a sua vida, se ele está no caminho apertado. Porque
de maneira concreta, o caminho apertado é o que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus de modo bem concreto. Por exemplo, amar os inimigos. É o caminho concreto do caminho apertado. Amar os inimigos. Não praticar a hipocrisia, ou seja, a falsidade. Então é o caminho apertado, não praticar a falsidade. Acumular tesouros no céu, como? Fazendo a vontade de Deus e boas obras de caridade. Então acumula tesouros no céu, significa caminho apertado. Quando assim alguém faz, está no caminho apertado, ou seja, esse caminho conduz até o céu. Ele está no caminho certo. Dentre outros princípios celestiais ensinados no Sermão do Monte. 5:48 de Mateus, Jesus ele chegou a dizer declaradamente, olha, eu porém vos digo que não resistais ao mal, mas vença o mal. Pague o mal, não com o mal, mas sim com o bem. 5:48 de Mateus, Jesus disse, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o caminho apertado leva o cristão, leva o crente, leva o adorador de Cristo, o adorador de Deus, verdadeiramente a ser perfeito, a ser semelhante, a ser como Deus, igual a Deus. Ser perfeito igual a Deus, ou seja, procurar o caminho da perfeição, não o caminho realmente da imperfeição. Procurar a perfeição. 5:48 de Mateus, repito novamente, Jesus disse, olha, seja perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, como o Pai que está nos céus é perfeito. Então, seja perfeito também. Então, o caminho apertado é o caminho aonde verdadeiramente o cristão ele renuncia ao pecado. O cristão ele renuncia aos prazeres mundanos, pecaminosos. Ele renuncia à concupiscência, às soberbas da vida. Ele renuncia tudo para entrar por esse caminho apertado, caminho que leva até a vida, 7:14 de Mateus, caminho que conduz até o céu. Porque, caso contrário, 16:25 de Provérbios, está escrito que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final é destruição e morte. Então, no caminho apertado, é um caminho perfeito. Não é um caminho que parece perfeito, é um caminho perfeito, o caminho apertado. É o caminho ideal que realmente leva qualquer um até Deus. Qualquer um até o céu. Qualquer um até verdadeiramente o maravilhoso céu de glória. O caminho apertado. Que caminho apertado é esse? Que caminho é esse que eu não sei que caminho é esse? Você pode se perguntar. Esse caminho se chama Jesus. O caminho apertado que leva até o céu, que conduz até a vida eterna, se chama Jesus. João 14, e versículo 6, e disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai, ao céu, à vida eterna, se não for por mim, dizendo Jesus, quando estava na terra. Então veja que, João 14,6, veja que esse caminho apertado é o caminho perfeito, é o caminho realmente equilibrado, adequado e exato que conduz a humanidade até a vida eterna. É o caminho apertado, cheio de dificuldades, sim. Cheio de obstáculos, sim. Cheio de barreiras, cheio de problemas, sim. Porém,
mesmo com todo o grau de dificuldade, mesmo com todas as barreiras e dificuldades e obstáculos, mesmo com todos os gigantes, apesar de tudo isto, mas conduz até a vida eterna, mas conduz até o céu, conduz até Deus. Então não dá para comparar, mesmo que diante de toda dificuldade esta que é momentânea, não é eterna, é momentânea. Então, mesmo que diante de todas as dificuldades que alguém enfrenta, que o cristão enfrenta para estar nesse caminho perfeito, chamado Jesus, mas tem um resultado bom, maravilhoso, sublime, extraordinário. Que resultado é esse? O céu como posse, o céu como herança, o céu como vitória, como prêmio da nossa soberana vocação. Filipenses 3,14 em diante. Então, vale a pena andar neste caminho perfeito, mesmo que diante das dificuldades. Porque tem as dificuldades, sim. Essas dificuldades entristecem, essas dificuldades angustiam, essas dificuldades afligem. Essas dificuldades nos faz sofrer, porém, tem um céu no final nos aguardando. Vale a pena? Vale. É compensatório? Sim, é compensatório. Porque essa carreira não é em vão. É por um céu maravilhoso. Romanos capítulo 8, versículo número 18, está escrito que tenho por mim, por certo, que os sofrimentos do tempo presente, Paulo falando na sua época, ainda em sua atualidade, tenho para mim que os sofrimentos do tempo presente não dá para comparar com a glória no porvir que há de ser revelada. Não dá nem para, não chega nem aos pés, não dá nem para comparar. E não dá, na verdade. Olha, Jesus, ele passou pelo que passou, porém, teve um resultado maravilhoso. Olha, Hebreus capítulo número 12, versículo número 2. Hebreus capítulo número 12. Jesus passou o que passou, mas olha o resultado. Olha a maravilhosa glória que ele alcançou. Olha só, capítulo 12, versículo número 2, está escrito assim, ó, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, olha qual era a visão de Jesus, ó, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, que era proposto para Jesus, ele suportou a cruz, desprezou a afronta, e assentou-se à destra de Deus. Então, é igualmente conosco. O caminho é apertado. A porta é estreita, o caminho é apertado. É cheio de dificuldades. Porém, no fim, é maravilhoso. É sublime. Terceiro subtópico, porta larga e caminho espaçoso. Se por um lado o caminho apertado e a porta estreita, entrou pela porta estreita que é Jesus, o caminho apertado que é Jesus, então enfrenta todas essas dificuldades e sofrimento e angústias, etc. Porém, com uma glória lhe esperando. Se por um lado é deste jeito, por outro, subtópico 3, a porta larga e o caminho espaçoso, não precisa renunciar ao pecado, não precisa renunciar aos prazeres, não precisa renunciar aos vícios, não precisa, pode continuar a desobediência. Porque, ó,
A porta larga e o caminho espaçoso, Mateus 7,13, simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Ó, 7,13 de Mateus nos diz assim, entrai pela porta, 7,14, perdão. Sete e 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta larga. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então, esse caminho espaçoso, essa porta larga, é o caminho que aquele que não é um cristão, não é um crente, tem entrado e anda neste caminho e tem entrado nessa porta. Porque simboliza uma vida sem compromisso. Então, estes não precisam se preocupar em obedecer a Deus, não precisam se preocupar se está ofendendo a Deus, não precisa. Esses não têm nenhum compromisso com Cristo. Até mesmo se já é um crente declarado, se já é um cristão declarado, porém continua com a mesma vida sem compromisso com Cristo, simboliza ele ainda nesse caminho espaçoso e nessa porta larga. Que a Bíblia diz que muitos têm entrado por ela, 7,13 de Mateus. Muitos são os que entram por ele, por esse caminho espaçoso e por essa porta larga. Então, o caminho que tem seduzido esse caminho, essa porta larga, esse caminho espaçoso, tem seduzido muitos por meio da busca irrefreada do prazer e das ideias que negam a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Então, esse caminho tem seduzido a muitos. Por que esses muitos? Porque eles buscam desenfreadamente e refreadamente o prazer. Eles querem se satisfazer com o pecado, com a droga, com os vícios, com a prostituição, com a mentira. Querem se satisfazer com as suas ideias. Não querem, não leem a Bíblia Sagrada. Não amam a Bíblia Sagrada. Não têm a Bíblia Sagrada. Então esses não têm nenhum compromisso com Cristo. Justamente porque estão no caminho largo e na porta larga. São aqueles que não são verdadeiramente servos de Deus, nem seguidores de Jesus. Não tem nenhum compromisso, com Cristo. Tem compromisso consigo mesmo e com o mundo. Com o mundo, com a corrupção. Tópico número 2. Nós temos por que entrar pela porta estreita é difícil. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Ou seja, por que a humanidade não quer seguir a Jesus? Que é a porta estreita. Porque o mundo, a maior parte, ainda não creram em Jesus. Não seguem a Jesus. Porque entrar pela porta estreita é tão difícil? Porque ser um crente comprometido com Deus e com a palavra é tão difícil? Por que essas pessoas vão para a igreja e de repente, um mês, um ano, ou
alguns anos e de repente saem e voltam à prática novamente horrenda do pecado. Por quê? Então, por que entrar pela porta estreita é difícil? Porque realmente ter uma seriedade com Jesus é tão difícil? Porque há muitos impedimentos. Para entrar por essa porta estreita, ou seja, para entrar no caminho que é Jesus e pela porta que é Jesus, há muitos impedimentos. Ou seja, há muitas ilusões, há muitas ideias, há muitos prazeres a abandonar, a desapegar. Subtópico 1, uma porta aberta, porém difícil. Olha, seguir a Jesus, entrar pela porta que é Jesus, andar pelo caminho que é Jesus, a porta que é Jesus está aberta, está aberta. Jesus está assim, ó, de braços abertos, querendo abraçar você drogado, bêbado, prostituta ou prostituta, mentiroso ou mentirosa, ladrão, assassino. Jesus quer abraçar. Só que para ele abraçar você, você precisa deixar. Precisa renunciar. Precisa abandonar para vir até ele. Jesus, ele quer que você venha até ele. Jesus quer que você entre nessa porta que é ele. Jesus quer que você ande nesse caminho que é ele. 11:28 de Mateus, vinde a mim, disse Jesus, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo, pode vir vós, com todos os seus problemas, com todos os seus pecados, com todas as suas lutas, com todas as suas dificuldades, pode vir a mim e eu vou resolver. Eu vou aliviar essa carga que está pesada sobre os vossos ombros. Eu vou aliviar. Jesus, ele garante. Eu vos aliviarei. 11:28 de Mateus. Eu vos aliviarei. Se vocês vierem, venham, eu aliviarei. Eu prometo aliviar. Então, por que é tão difícil entrar por essa porta, ir até Jesus, vir até Jesus? Por que é tão difícil? Já que ele está de braços abertos. Já que ele, essa porta, está aberta, esperando você entrar, querendo que você entre. A porta está aberta. Jesus está de braços abertos. Porém, é difícil. Por quê? Porém, é difícil entrar nessa porta, nesse caminho. Por quê? Porque há muitos impedimentos. Que impedimentos são esses? É o egoísmo. Tem que deixar o egoísmo. Tem que deixar o ego inflamado. Ou seja, o eu poderoso. Eu posso. Eu tenho. Eu sou. Tem que deixar o eu inflamado. O ego inflamado. Tem que deixar a idolatria. Então, as pessoas não querem deixar o egoísmo. As pessoas não querem deixar o seu ego inflamado. As pessoas não querem deixar a idolatria. As pessoas querem continuar indo a uma imagem de escultura, se dobrando diante dela. Comprando uma imagem de escultura, fazendo um altar dentro de seus lares. As pessoas querem continuar indo às romarias. As pessoas querem continuar adorando aos deuses. Aonde Deus prometeu. Aonde Deus garantiu que não é para ter nenhum a não ser Ele. Êxodo capítulo número 20, versículo número 3 ao 5 diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Deus dizendo. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás, versículo 5, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então Deus, ele quer que a humanidade entre por essa porta chamada Jesus. Ande por este caminho chamado Jesus. E para isso, para a humanidade fazer isso, tem que abandonar a idolatria, tem que abandonar o seu ego, tem que abandonar os seus prazeres. Salmo 115. Salmo 115. E versículo número... Salmo 115, versículo número... Deixa eu ver rapidinho. Salmo 115, versículo número... Do 1 a seguinte, bem rapidinho, diz assim, ó, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória, dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles, ou seja, dos que não têm Deus, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Quem faz é os homens. Obra das mãos dos homens. Prata, com prata e ouro, madeira, etc. Olha o que diz a palavra. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Então, esses deuses, Deus está dizendo, eu não quero que vocês tenham, porque eles têm boca, mas não falam. Eles têm mas não, nada funciona. Feito pelo homem e adorado pelo homem. Olha o que Deus diz, versículo número 7, 8, diz assim, tornem-se semelhante a eles o quê? A essas imagens que tem olho, mas não vê, garganta, mas som algum sai. Tornem-se semelhante a eles os que os fazem, faz a imagem, os que os fazem, tornam-se semelhante a ele, os que o fazem e todos os que neles confiam. Olha onde você está enquadrado. Olha onde você está realmente. Deus não quer você semelhante a uma estátua. Deus quer você realmente conforme a imagem dele e semelhança dele, adorando a ele em espírito e em verdade. Não precisa, para adorar a Deus, ter uma representação de uma imagem. É você e Deus. Jesus em Mateus capítulo 4, versículo número 10 e 11. O diabo queria que Jesus adorasse a ele. Na tentação do deserto. Olha só. Mateus capítulo 4, versículo 9, 10 e 11. 9 e 10. E o diabo disse, e disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. O diabo dizendo para Jesus, se você se prostrar diante de mim, se você se ajoelhar diante de mim, Jesus, eu posso te dar todos esses reinos e essas glórias. Aí Jesus no versículo 10 diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então tem que deixar para entrar na porta estreita, que está aberta. Está aberta. Porém é difícil entrar por ela, por quê? Porque muitos não querem deixar os seus impedimentos. Que impedimentos são esses? Seu ego inflamado, seu egoísmo e a idolatria. Então, para entrar nessa porta que está aberta, chamada Jesus, braços abertos, aguardando e esperando você, é preciso negar a si mesmo. É preciso deixar morrer o que somos.
para viver com ele, a fim de que resulte em glória progressiva e indizível. Mateus 16 e 24. Olha o que Jesus disse. Como se entra pela porta estreita e como se anda no caminho estreito. O caminho apertado. 16 e 24 de Mateus. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é preciso, para entrar nessa porta estreita, essa porta que está aberta, porém é difícil entrar por ela porque há esses impedimentos, ou seja, tem que renunciar, tem que negar-se a si mesmo, tem que tomar a cruz de cara, tem que obedecer a Jesus. Então Mateus 16 e 24 está falando sobre isso. Romanos, capítulo número 6 e versículo número 6, assim nos diz a palavra de Deus. Romanos, capítulo 6, versículo 6. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos 6 e 6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Então é preciso deixar o velho homem. É preciso ser uma nova criatura. É preciso verdadeiramente crucificar o eu para que Cristo viva em nós. Romanos 6 e 6 e Gálatas capítulo número 5 e versículo número 24. A palavra de Deus nos diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então é preciso verdadeiramente, para entrar pela porta estreita, que é difícil, essa porta que está aberta, porém difícil entrar por ela porque há esses impedimentos, então é preciso deixar realmente tudo para seguir a Jesus. Tudo aquilo que impede de entrar na porta estreita, então tem que deixar de lado. A porta estreita, que é Jesus, para o jovem rico, ele precisava deixar toda a sua riqueza de lado para entrar nessa porta estreita e nesse caminho estreito. Além de deixar toda a sua riqueza de lado, se desfazer de toda a sua riqueza, Mateus capítulo número 19 e versículo número 16, ou capítulo 16 e versículo 19, vice-versa. Deixa eu me conferir. É a passagem do jovem rico. Capítulo 19, versículo 16 a seguir, vai falar sobre o jovem rico. Então, para o jovem rico, ele precisava se desfazer de toda a sua riqueza, deixar toda a sua riqueza, se desfazer de toda a sua riqueza e seguir Jesus. Então, para você, possivelmente, não precisa deixar a riqueza. Possivelmente. É algo, não a riqueza que está sendo um impedimento, que vai ser um impedimento. Poderá ser um vício, poderá ser um apetite sexual desordenado, poderá ser um vício do alcoolismo, da mentira e aí por diante. Porém, é necessário, porque isto é impedimento e não consegue ninguém entrar nessa porta estreita com essa bagagem. Ninguém consegue andar no caminho estreito, apertado, com essa bagagem do pecado. É preciso deixar tudo de lado. Segundo subtópico, nós temos as oportunidades da porta larga são atraentes. Porque a porta larga é atraente. A porta larga significa a porta sem que não é Jesus. Significa um mundo governado pelo diabo, pelo sistema diabólico.
Então, por que as oportunidades da porta larga, ou seja, do mundo, são atraentes? Por que são atraentes? Porque oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagens. Então, essa porta larga oferece realmente uma jornada de prazeres. É por isso que os casamentos há uma infidelidade, há um extraconjugal. Por quê? Porque é oferecido pela porta larga. Mas o caminho de Jesus não. A porta estreita de Jesus não. Mas a porta larga, governada pelo diabo, então oferece. Por que são atraentes as oportunidades da porta larga? Porque oferece uma jornada de prazeres, de deleites e de libertinagem. Ou seja, uma vida sem compromisso com Deus. Uma vida sem compromisso com a palavra de Deus. Uma vida sem compromisso com a santidade. Uma vida sem compromisso. É uma vida fazendo o que quer. Fazendo o que quer. É aquilo que aconteceu lá no período antediluviano. Aqueles que morreram afogados pelas águas do dilúvio. Faziam o que queriam. Eles viviam o quê? Nos prazeres, eles viviam nos deleites, eles viviam na libertinagem. A Bíblia Sagrada diz que eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Mateus capítulo 24, por volta do versículo número 39. Mateus 24, por volta do versículo 39, nos diz assim a palavra de Deus. Por 38 e 39. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que o dilúvio veio e o levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, esse caminho, essa porta, né? Essas oportunidades da porta larga é atraente, por quê? Porque oferece uma jornada de prazeres, deleites e libertinagem, sem compromisso algum com Deus, sem obediência alguma a Deus, a Jesus e a sua santa palavra. E a Bíblia Sagrada diz que muitos têm entrado por esta porta larga. Muitos têm acessado, têm entrado e estão nessa porta larga. Detalhe, ela conduz à perdição. Perdição aqui significa inferno. Ela conduz ao inferno. Mateus 7, versículo 13. Então vejamos que por que as oportunidades da porta larga são atraentes? Porque oferece essa jornada completa que realmente se torna apetitosa para a humanidade. Porém, são atraídos porque são dominados pelas ilusões da vida. Olha só, o que é mais importante, o céu ou uma fama? As pessoas preferem a fama do que o céu. O que é mais importante, o céu ou as riquezas? As pessoas preferem mais as riquezas, como o jovem rico, do que o céu. O que é mais importante? Olha só, o céu é mais importante, mas as pessoas estão trocando pelas ilusões da vida. Porque são dominadas pelas ilusões da vida, ou seja, pelas atrações, as oportunidades atraentes da porta larga. Então, com isso, as pessoas são dominadas pelas ilusões da vida e acabam desprezando a Deus, que é mais importante. Olha, 1 João, capítulo número
2, versículo 15 ao 17, assim nos diz a palavra de Deus. Olha só. Não ameis o mundo. Ou seja, esses deleites, prazeres, libertinagem. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porquanto tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua cobiça passa, a concupiscência passa, mas daquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que as pessoas consideram mais importante, porém, tudo o que elas estão considerando importante são passageiros, enquanto o céu é eterno. O trono de Deus nos aguardando é eterno. Certo que o inferno também é eterno, mas é tormento. Mas o céu não é tormento. O céu é alegria, é gozo, é paz, é harmonia, é felicidade. Olha, Apocalipse 21:4 diz assim, ó, lá não haverá morte, pranto, choro, nem dor. Nada de mal. Nada de maligno, nada negativo, mas sim somente a bênção da vida eterna de Deus sobre nossas vidas. Então veja bem que, por causa das ilusões da vida que dominam a muitos, justamente porque a porta larga oferece essas oportunidades atraentes e ganha a muitos. Esse caminho é um caminho apegado aos prazeres. Aí a recomendação é: por isso o cristão comprometido com o evangelho de Cristo sabe que o mundo passa e sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o cristão que sabe que verdadeiramente, que tem um compromisso com Deus, sabe que isto é passageiro, é ilusório, isso realmente não tem benefício eterno, então ele se compromete cada vez mais, mesmo no caminho apertado, em meio às dificuldades, porém continua, porque sabe que no final de tudo terá uma alegria para sempre, terá uma vida eterna para sempre, terá um gozo eterno, maravilhosamente com Deus no céu. Subtópico número 3, nós temos as razões das exigências. O comentarista inicia dizendo, olha, diferentemente da porta larga, o caminho estreito, e do caminho espaçoso, diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita, que é Jesus, e o caminho apertado, que é Jesus, requer uma transformação interior, uma decisão pessoal e uma disposição em seguir na contramão da maioria. Então, diferente da porta larga, diferente do caminho espaçoso, que é uma vida sem compromisso, que é uma vida nos prazeres ilusórios desta vida. Então, a porta estreita e o caminho estreito, apertado, exige do cristão ou da cristã, do homem ou da mulher, do crente ou da crente. Então, diferentemente do caminho sem compromisso, que é a porta larga e o caminho espaçoso, diferente o caminho estreito e apertado, que é Jesus, a porta estreita, que é Jesus, requer que eu e você tenha uma transformação interior, ou seja, de verdadeiramente Deus atuar, de verdadeiramente Deus comandar, dominar, guiar, orientar, conduzir a gente. Requer que tenhamos essa transformação interior.
Essa transformação interior equivale a verdadeiramente Efésios 4 e 22 ao 24. Que assim nos diz, que quanto ao trato passado vos despojei do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, requer o que? Uma transformação interior? Requer que deixe o velho homem. Crucifique o velho homem para nascer um novo homem. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Ou seja, se revista do novo. Seja uma nova criatura. E vos revistar do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, requer essa transformação interior. Está no caminho estreito e apertado que é Jesus, na porta estreita que é Jesus, entrar por esta porta, então requer uma transformação interior, ou seja, uma mudança radical de vida. Ser diferente do mundo, Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não seja igual ao mundo. Requer uma transformação interior. Segunda carta aos Coríntios 5,17. E se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Requer uma transformação interior. João capítulo 3, versículo número 5. Jesus disse para Nicodemos. Jesus disse, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, não se admire. Se quiser ver o reino de Deus, tem que nascer de novo. Então requer no caminho estreito, para estar no caminho estreito e apertado, que é Jesus, na porta estreita, que é Jesus, requer uma transformação interior, ou seja, ser uma nova criatura. Requer uma decisão pessoal, ou seja, que você tome essa decisão. Que você tenha essa decisão. Toma uma decisão pessoal, ou seja, quem decide por você é você. Eu quero Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu quero estar com Jesus, eu quero obedecer a Jesus, eu quero ser um servo dele. Então requer uma decisão pessoal, ou seja, que você confesse. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então requer uma disposição, requer uma decisão pessoal, requer uma disposição em seguir na contramão da maioria. Ou seja, você tem que andar ao contrário do que a maioria está andando. A maioria está andando segundo o curso do mundo. E quem comanda o curso deste mundo é o próprio diabo. Mas Jesus, ele quer que você entre por essa porta estreita, esse caminho apertado que é ele, e você ande na contramão. O mundo vive na prostituição. Andar na contramão significa andar na santidade. O mundo anda na desobediência. Andar na contramão significa andar na obediência a Deus, na palavra de Deus. O mundo é infiel, é profano, é imundo. Andar na contramão é ter fidelidade para com Deus, para com Jesus, para com o Espírito Santo, para com a palavra de Deus. Deus quer essa disposição de mim e de você. Então, só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita que é Jesus quem se reconhece em Cristo como um pecador, ou seja, que precisa dele, que depende dele. 2 Coríntios 12, 9. Jesus disse para Paulo: a minha graça te basta, Paulo. E Paulo reconheceu isto. E com disposição de viver uma vida dirigida por ele por um novo começo, pela nova vida, segundo
Jesus. Então, a partir dessa jornada, o Evangelho nos faz caminhar em santidade. A partir desse momento, desse início, o Evangelho nos faz caminhar em santidade, seguir os passos de Cristo e andar com Ele, como Ele andou. 1 João 2,6, aquele que diz estar nele, em Jesus, também deve andar como Ele andou. Então estaremos prontos para criar raízes e enfrentar os obstáculos de nossa jornada cristã. Ou seja, pode vir o que vier, mas a palavra de Deus está dentro de nós e nos faz ser vencedores. Pode vir o que vier, mas o Espírito Santo está conosco para nos consolar e nós sermos vitoriosos. 8:37 de Romanos. Por aquele que nos amou, que é Jesus, somos mais do que vencedores. Então, por que entrar pela porta estreita é tão difícil? Porque requer obedecer às exigências que Jesus dispôs. Uma decisão pessoal, uma disposição em seguir na contramão da maioria e uma transformação interior. Ser uma nova criatura. Tópico número 3. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Entrando pela porta e pelo caminho do céu. Quando é que alguém entra pela porta estreita e entra pelo caminho do céu? Quando ele, subtópico número 1, arrepende-se de seus pecados. O ser humano ele precisa se arrepender de seus pecados. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Pedro disse: arrependei-vos e convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos dos refrigérios pela presença do Senhor. Então, quando é que se entra pela porta estreita e entra pelo caminho que trilha, que leva, que conduz até o céu? Quando o ser humano arrepende de seus pecados. Então, a mensagem de arrependimento é necessário para que você, eu, nós, a humanidade, possa entrar no caminho que leva ao céu. Possa entrar na porta, que depois da porta tem o caminho que conduzirá até o céu. E essa porta é Jesus e o caminho é Jesus. Então nós temos aí que o profeta Isaías, capítulo número 1, versículo 15 e 16 de Isaías, nós podemos vermos que verdadeiramente a mensagem de arrependimento foi pregada por Isaías. Somente por Isaías? Não. Capítulo 1, versículo número 15 e 16 nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Olha só. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Ou seja, Deus não vai ouvir você se estiver no pecado. Deus não vai atender você se estiver no pecado. Deus não vai abençoar você se estiver no pecado. Deus não vai levar você até o céu se você estiver no pecado. Agora, se você se arrepender, aí Deus estará ao seu favor, como propriamente diz Isaías 5, capítulo 1, versículo 15 e 16, quando verdadeiramente está falando sobre arrependimento. Isaías 55, versículo número 7,
ainda em Isaías, sobre a mensagem de arrependimento, Isaías diz mesmo assim, 55, versículo 7, bem conhecido, diz assim, ó, deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, começa a entrar pela porta estreita e pelo caminho que conduz até o céu quando se arrepende de seus pecados. Caso contrário, jamais poderá entrar nesse caminho que conduz até o céu. Jeremias capítulo número 7, versículo 3 ao versículo número 7. Assim nos diz a palavra de Deus para nossa meditação. A mensagem de arrependimento pelo profeta Isaías. Olha como é que diz a palavra de Deus. Do versículo 3 ao versículo 7 do capítulo 7 de Jeremias, assim nos diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, de século em século. Então, mensagem de arrependimento. Deus prometendo abençoar. Por quê? Porque verdadeiramente o povo estava no pecado e Deus estava prometendo abençoar se ele se arrependesse, deixasse o pecado. Então veja só, quando se entra pela porta estreita e quando se entra pelo caminho que conduz até o céu, quando arrepende-se de seus pecados. Quando o ser humano se arrepende de seus pecados, então tudo muda, Deus começa a abençoar. Ó, o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas uma disposição para mudar de ideia e um exercício que envolve o aspecto mental e moral do pecador. Então, alguém muitas vezes pensa que engana Deus. Às vezes, vai lá na frente, no altar, emocionadamente, até chorando. Então, o arrependimento não é porque realmente veio de maneira meramente emocional. Não é uma questão meramente emocional, simplesmente emocional. É uma questão de mudança. Então, arrependimento não é quando você chora, é quando você muda. Porque quando você muda verdadeiramente, você se arrependeu. Provérbio 28 e versículo 13, a Bíblia diz verdadeiramente que aquele que confessa e deixa os seus pecados alcança a misericórdia. Quem é que vai alcançar a misericórdia de Deus? Somente aquele que confessou o pecado e deixou o pecado. Mas quem confessa e continua no pecado novamente, não alcança a misericórdia de Deus. É justamente Provérbio 28, 13, a primeira parte do versículo diz que aquele que tenta encobrir as suas transgressões, pecados, nunca prosperará. É este. Agora, quando se arrepende e deixa, ou seja, quando muda realmente, aí sim alcança o perdão de Deus. Quando verdadeiramente se arrepende de seus pecados. Então, por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a ação regeneradora do Espírito Santo, o pecador renuncia ao pecado. Quem se arrepende dos pecados, renuncia ao pecado. Reorienta a vida e firma uma resolução de deixar o caminho espaçoso, ou seja, sem compromisso, sem Deus, para tomar
o caminho que conduz para a vida eterna. Ou seja, entrar pelo caminho estreito, entrar pela porta estreita. Ou seja, estar verdadeiramente com Jesus, para que Jesus o leve até o céu. Subtópico número 2. Confissão de pecados. Confissão de pecados. Então, entrando pela porta estreita e pelo caminho do céu é quando se arrepende dos pecados, certo? E quando, subtópico 2, confessa os pecados. Sem confessar os pecados, não está jamais entrando no caminho do céu, nem tampouco na porta estreita. Então, o ministério de João Batista foi impactante, de modo que iam ter com ele toda a Judéia e província do Jordão, 3 e 5 de Mateus, e até João, para ser batizado. Sem que um homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Em Israel, a confissão era nacional e se dava em dia especial, como o dia da expiação. Naum 5:7, e confessarei o pecado, Números 5:7, e confessará o pecado que fez, como diz Naum 5, Números capítulo 5, versículo 7. E a Bíblia Sagrada continua nos dizendo: por meio do modelo de vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Desse modo, a pessoa confessa os seus pecados. Por que confessar os pecados? 32 de Salmos, versículo número 5, a Bíblia nos diz assim: confessei que o meu pecado e a minha maldade não a encobri. Dizia eu, confessaria ao Senhor as minhas maldades do meu pecado. Então, o salmista está dizendo que confessou seus pecados e não encobriu, ou seja, não deixou de confessar nenhum dos seus pecados. Não encobriu nenhum tipo de pecado, mas confessou diante de Deus e foi perdoado. É assim que deve acontecer. E afirma que crê que Deus é poderoso e salvador. Então, a resumo, quando se entra pela porta estreita e pelo caminho que conduz até o céu, quando se arrepende de seus pecados. 2, quando confessa os seus pecados. E 3, quando produz frutos de arrependimento. Ou seja, quando a vida realmente muda, quando a vida realmente prova que realmente não é mais aquela pessoa, quando a vida realmente é uma outra vida, é um outro costume, é uma outra rotina, é uma outra trajetória. Então nós podemos vermos que é necessário arrepender dos seus pecados, é necessário confessar os seus pecados. Por que se arrepender dos pecados? Para que Deus apague os pecados. Quando se arrepende, Deus apaga os pecados, ou seja, você fica sem culpa diante de Deus. A sua culpa é apagada quando você se arrepende dos seus pecados. Por que confessar os seus pecados? Porque você precisa declarar. E esse confessar é justamente para que você realmente não faça mais conta, e nem tampouco Deus vai fazer conta de seus pecados. Miqueias capítulo 7, por volta do versículo 18 e 19. Então, confessar os pecados para que verdadeiramente esses pecados não sejam mais agora notificados sobre a sua vida. Olha, no capítulo número 17 de Atos dos Apóstolos, versículo número 30, a Bíblia assim nos diz, 17 de Atos dos Apóstolos, e versículo número 30 diz assim: mas Deus
não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, quando confessa os seus pecados, Deus não vai mais levar em conta aqueles pecados, justamente porque se arrependeu e confessou. E terceiro e último, a prova de que se arrependeu, a prova de que confessou os pecados. Terceiro e último, ele abandonou o pecado que outrora era amado por ele. Por quê? Porque agora ele produz frutos dignos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seriam as provas verdadeiras da mudança de vida. Justamente. Porque não é porque alguém se batizou, está provando que mudou de vida. Está provando que é uma nova criatura. Então, para João Batista, o batismo e a confissão, ou seja, alguém se declarando que agora quer Jesus, isso não vai provar. Mas o que vai provar que ele tem Jesus na vida, que ele é uma nova criatura, é justamente agora os frutos, os costumes, o modo de viver, o modo de se conduzir, que é pela palavra. O salmista, Salmo 119, versículo número 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Isso é o que? Frutos dignos de arrependimento. Em Lucas, podemos contemplar frutos concretos que João Batista descrevia, que João Batista esperava que quem se arrependesse deveria praticar. Vieram até João Batista e perguntando o que eles deveriam fazer a partir de então. Aí João Batista diz: sejam honestos, tenham misericórdia, respeitem as autoridades, dentre outros, conforme Lucas, capítulo número 3, versículo número 11 ao 14, Lucas 3, 11 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus, João Batista dizendo como é que os cristãos deveriam agora andar, se portar. 3 de Lucas, versículo número 11 ao 14, assim nos diz a palavra de Deus. Olha só. E respondeu ele, dizendo-lhe: quem tiver 2 túnicas, João Batista quem está falando, reparta com o que não tem, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Olha só, aqui não tem nada a ver com egoísmo, aqui tem a ver com amor. E chegaram também uns publicanos, uns pecadores, né? Publicanos, cobradores de impostos, para serem batizados. E disseram: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que vos está ordenado. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, e cobrava mais do que era estipulado, necessário. E João Batista dizendo para esses publicanos, cobradores de impostos, João Batista estava dizendo aqui para eles o quê? Que verdadeiramente eles não cobrassem, eles verdadeiramente não peçais, não cobreis mais do que vos é ordenado. Se é para cobrar 1.000, não é 2.000. Aí aparece outros, versículo 14. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal. Ou seja, você vai prender, mas não trate mal não, não espanque não, etc. Não torture não. A ninguém trateis mal, nem defraudeis. E contentai-vos com o vosso soldo, salário, trabalho, dinheiro, ganho. Olha só, então veja que é necessário ter uma mudança. O caminho do céu é estreito, o caminho do céu é apertado, o caminho do céu é realmente um caminho que não é fácil, mas também não é impossível. Então que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. A resumo, nós estamos tratando aqui sobre a questão da porta, né? A escolha entre a porta estreita e a porta larga.
Então, no tópico 1, nós vimos aí a questão de verdadeiramente porta e caminho. Nós vimos aí a porta estreita e o caminho estreito que leva até o céu. Quem é ele? Jesus. Tópico 2, nós tivemos aí porque é necessário, porque entrar por essa porta estreita e esse caminho apertado é tão difícil. Por quê? Porque as pessoas não querem se submeter a obedecer e deixar seus prazeres, suas ilusões, suas paixões, né, de lado. Que se não deixar, não tem como realmente entrar nessa porta e nesse caminho que está aberto e acessível a todos quanto desejam. João 3,16. E tópico 3, o último que fizemos aí, quando alguém está realmente entrando por essa porta estreita que é Jesus e esse caminho que é Jesus que conduz até o céu. Quando? É quando ele se arrepende, quando ele verdadeiramente muda. E essa mudança é porque verdadeiramente ele passou a seguir Jesus. Veja os discípulos. Os discípulos deixaram a pesca para seguir Jesus, deixaram a coletoria de impostos para seguir Jesus, deixaram realmente suas profissões para seguir Jesus, deixaram pai, mãe, fazendas, seus trabalhos, suas famílias para seguir Jesus. Perderam com isso? Não, ganharam. Aqui e no final de tudo, o céu maravilhoso de glória. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus, Deus abençoe, em nome de Jesus.